Olá, bem-vindo de volta ao canal. O vídeo de hoje é sobre holdings patrimoniais, muitas dúvidas que vieram a partir do último vídeo, muita gente me fez perguntas, trouxeram uma série de dúvidas, então eu vou voltar a esse assunto, foi o assunto da semana passada, e nós vamos voltar e começar a explorar essas questões com mais profundidade, porque eu entendi que é um assunto que está trazendo muitas dúvidas ao pessoal que me acompanha. Então tem várias maneiras de a gente fazer com que você economize impostos e possa resolver uma série de outros problemas além dos impostos. Então vamos aprofundar um pouco hoje o tema. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever, deixar o seu like para acompanhar aqui o nosso canal e não perder nenhum conteúdo que pode te ajudar a economizar nos seus impostos e melhorar os seus investimentos. Então vamos lá para o PowerPoint, que eu vou mostrar para vocês algumas coisas por aqui. As perguntas que eu tive foram várias, em torno de 10 perguntas eu separei aqui para responder para vocês hoje. A primeira é: o que é uma holding? Como assim? Eu falei de holding, falei o que podia fazer, mas as pessoas não têm uma noção muito boa do que é isso. Então, o verbo to hold em inglês significa abraçar, juntar, manter, assim, ter, segurar, manter sob o seu poder. Então, a estrutura de holding foi criada lá nos Estados Unidos, quando as pessoas começaram a criar empresas para botar o seu patrimônio dentro. Essa estrutura acabou vindo para o Brasil. Hoje está no nosso Código Civil de 2002, ela foi contemplada ali, muito bem separada, e a gente tem esse instrumento onde a gente pode colocar os bens da família, os bens de uma pessoa, debaixo de uma pessoa jurídica. Então os bens vão sair do nome da pessoa física e montar uma pessoa jurídica. Você sai dali e monta uma pessoa jurídica. O que é uma holding, então? Uma holding é uma empresa que vai segurar todo o seu patrimônio. Mas é uma empresa só? Podem ser várias empresas. Por exemplo, você pode ter 4, 5, 6 estruturas diferentes. Então vamos definir holding como sendo: holding é uma estrutura montada com pessoas jurídicas ou uma ou mais pessoas jurídicas que vão abraçar o seu patrimônio e proteger um pouco mais ele dos problemas que possam acontecer, resolver problemas sucessórios, resolver problemas de outro tipo. Então, por que montar uma holding? Exatamente isso que a gente estava falando, né? Você, quando monta uma holding, você pode economizar dos impostos, porque se você, por exemplo, recebe 50 mil reais por mês de aluguéis, você está pagando 27,5% de imposto. Você está pagando aí um quarto desse valor, 12 mil reais por mês de imposto. Se você recebesse isso numa pessoa jurídica, você pode pagar 11,33% de imposto, que te daria aí um pouco mais de 6 mil reais, pouco menos de 6 mil reais, entre 5 e 6 mil reais, o que significa uma economia de 7 mil reais por mês. No final de um ano são 70 mil reais economizados. Então só por aí já justificaria, mas esse talvez não seja nem o principal subproduto, né, vamos chamar assim, de montar uma holding. A holding tem outros fundamentos muito importantes, que é o fato dela ser uma pessoa jurídica. Então, dentro do fato dela ser uma empresa ou uma estrutura de empresas diferentes, ela pode ter diversas nuances em relação a controle, quem é que manda, quem é que não manda, como é que se define as coisas. Então, dentro da estrutura empresarial pode ser feito um acordo de sócios, onde o dono monta, doa cotas para os filhos, já adianta a sucessão. Tem uma série de motivos para montar, seja na administração, onde o patriarca que monta a pessoa jurídica, a estrutura, as pessoas jurídicas diferentes, ele pode montar uma estrutura debaixo da qual há várias pessoas jurídicas, e ele pode dar cada pedaço desse para um filho resolver, e todos eles estão debaixo do guarda-chuva da estrutura principal, da holding principal. Então tem várias formas de fazer isso e de acertar essa administração. Na sucessão, você pode definir, muita gente que tem um filho com problema de síndrome de Down, com outras síndromes diferentes, que tem dificuldade e pode ser protegido por essa estrutura. Você tem a possibilidade da proteção patrimonial quando você põe isso dentro dessa estrutura, doa as cotas com reservas de domínio, com várias reservas que você pode fazer de inalienabilidade, impenhorabilidade. Você pode botar aí cláusulas diversas
que impedem que um filho venha dilapidar o patrimônio, que esse patrimônio se comunique e esse filho com separações, casamentos e separações diferentes, dilapide esse patrimônio. Então tem várias formas de fazer isso dentro dessas estruturas. Então, por que montar? Para proteger o patrimônio, melhorar a tributação e acertar o problema da sucessão. E como funciona uma holding? Então, uma holding é uma pessoa jurídica ou mais de uma pessoa jurídica, é uma estrutura que você monta com possíveis pessoas jurídicas, com CNPJs, que vão tomar conta. Então você pode ter uma holding principal, debaixo dela você tem uma holding com os imóveis que estão alugados, a outra você tem uma outra pessoa jurídica com os negócios da família, depois você tem uma outra pessoa jurídica, por exemplo, para os investimentos em bolsas de valores, investimentos em fundos de investimentos, com uma estrutura de um fundo exclusivo, por exemplo, que pode trazer benefícios fiscais. Então tem várias possibilidades de você, debaixo desse guarda-chuva, montar uma série de coisas. Então depende muito do volume do patrimônio, do tamanho do patrimônio que a gente está falando, mas em princípio essa estrutura ela é montada caso a caso, com estudo do que aquela família quer, do que aquele patriarca está pensando, e aí isso é um estudo feito e montado através dessa estrutura. Custos. Os custos variam, como a gente acabou de falar aqui agora. O custo da estrutura vai variar de acordo com o que você vai fazer, vai holdear, vamos chamar assim, o que você vai botar dentro da holding, né? Então, se você é uma família de pequeno porte, que tem 1, 2, 3, 5 milhões em imóveis que estão alugados, você quer só fazer uma proteção desse patrimônio, quer fazer uma alocação para diminuir os impostos, ou uma estrutura que possa proteger um familiar que tem uma dificuldade e que você quer proteger no futuro, vai ser um custo muito menor do que uma família que tem 40, 50 imóveis, participações em grandes empresas e investimentos na Bolsa de Valores acima de 10 milhões de reais, por exemplo. Você vai montar 3 estruturas diferentes debaixo de uma estrutura maior, que é a holding principal, e dentro dessa estrutura toda você vai ter um monte de custos aí, de cartório, de RGI. Cartório por quê? Porque você pode estar fazendo doações de cotas para os filhos, vai ter ITD, que é o Imposto de Transmissão, quando você faz doações, vai ter custo de cartório para fazer essas doações, os cartórios cobram para fazer os contratos de doação, tem custos de RGI para fazer os imóveis passar eles para dentro das empresas ainda, mesmo quando eles são aportados, né, que é aporte de capital dentro da holding, não tem que fazer transferência no cartório, mas tem que registrar no RGI, então esse registro é pago. Você, em compensação, evita taxas, por exemplo, quando você tem que fazer um inventário de uma pessoa que falece, você está deixando de gastar, por exemplo, com advogado para fazer o processo de inventário, com taxas da justiça para fazer esses inventários, com o ITD, o ITCMD, que é causa-morte, que é pago quando tem que fazer o inventário, tudo isso é economizado. Então, alguns custos que são trocados por outros, normalmente muito menores no momento da montagem de uma holding do que no final, num inventário. O inventário costuma custar muito mais caro, muito mais caro. Então, assim, tudo isso tem que ser balanceado e levado em consideração caso a caso. Mas tem muitos custos aí que vão incorrer tanto num caso como no outro. O fato é que ao montar uma holding, esses custos ficam absurdamente menores do que seriam se você tivesse um processo normal de inventário. Qualquer um pode ter uma holding? Sim, qualquer um pode ter uma holding. Nem sempre ela vale a pena, tem que estudar se vale a pena ter uma holding, se para qualquer um é bom, mas sim. E quando vale a pena? Vale a pena quando um estudo de caso tem que ser feito da família, e quando esse estudo revela que vai haver uma economia tributária ou que vai haver uma solução para um problema de sucessão, para um problema de proteção de um menor ou de um ente que é excepcional, que tem dificuldade, que precisa de proteção, ou que você tem um incapaz na família, ou que você tem um filho que tem problemas com casais se separar e dificuldades de estabilidade, que você quer ter um tipo de proteção, o patriarca costuma buscar uma solução, e uma das soluções é fazer esse tipo de estrutura, que é a holding, tá? Mais perguntas. Serve para blindagem patrimonial? A blindagem, na verdade, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Pela lei brasileira,
Você pode sim arrumar algumas proteções, por exemplo, a holding é uma proteção que você vai fazer, por exemplo, por um filho que recebeu esse bem em doação, e esse bem que ele recebeu em doação tá com as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade. Você consegue proteger bastante, blinda bastante esse patrimônio de um filho que possa ter um problema com uma empresa que ele é sócio, com um negócio que está indo mal. Então você tem sim essa capacidade de blindar em algumas instâncias, tá? Mas a blindagem ela não é 100%, porque há sim a possibilidade de, em alguns momentos, você ter esse patrimônio afetado por algumas coisas, tá? Mas sim, tem um lado da blindagem patrimonial que dá para ser montada, não protege 100%, mas é excelente nesse sentido também. E tem o lado da dificuldade de ter que ir buscar isso dentro de uma pessoa jurídica, quer dizer, não basta simplesmente acionar a pessoa física, vai ter que desconsiderar a personalidade da pessoa física para ir buscar a pessoa jurídica. Então sim, cria camadas de dificuldade e ajuda na blindagem patrimonial. Uma holding pode ser do simples? Não, holding não pode ser do simples, porque as atividades de holding não são permitidas no Simples Nacional por alguns problemas. Se você, por exemplo, tem participação em outras empresas, uma empresa do Simples não pode participar de outras empresas. Se você tem imóveis e a atividade principal dessa holding a atividade de locação de imóveis, a empresa do Simples não pode fazer essa atividade. Então, tem várias coisas que não dá para fazer com a holding, tá? E é legal ter uma holding, não é contra a lei, a gente não está burlando nada, não tem nenhuma ilegalidade, é completamente legal, está no Código Civil e tudo está dentro da lei certinho, tá? E como é que eu faço, Roberto, para criar uma holding? Então, para criar uma holding você precisa procurar um profissional que esteja habilitado, que seja qualificado. Então, normalmente você vai ter que ter um advogado e um contador para eles fazerem os dois lados da moeda, dependendo do tipo de holding que você quer montar. Se você está montando uma holding patrimonial, se você está montando uma holding para travar os negócios, se você está montando uma holding para proteger o teu patrimônio que está aplicado em bolsa de valores, várias possibilidades de você estar montando uma holding. Então, essas coisas vão ter que ser levadas em considerações. Você vai ter que fazer um estudo, um levantamento que vai ser apurado, não é um processo rápido e simples, tipo, eu vou fazer hoje, semana que vem tá pronto, não é. É um processo que demanda um estudo da família, demanda um estudo do que vai ser buscado pelo patriarca ou pela família que está montando aquela estrutura, desenhar esse quadro com todo o patrimônio da família, precisa ter conhecimento de todo o patrimônio, precisa ter uma conversa aberta, baseada obviamente no sigilo que existe entre advogado e cliente, contador e cliente, mas esse patrimônio tem que ser totalmente esmiuçado, colocado num papel e a partir dali planejado como ele vai ser trabalhado para evitar a tributação e para acertar os problemas sucessórios, as proteções que são necessárias. Isso toma um certo tempo, mas vale muito a pena, porque se você esperar para resolver isso no inventário, é certamente muito mais custoso e muito mais problemático, com brigas entre irmãos, com problema de separações de família, que podem ser totalmente solucionados se o patriarca, enquanto vivo, definir como é que as coisas vão ser depois da sua morte, e isso pode ser tudo trabalhado dentro dessa estrutura, sem os custos de ter que fazer, por exemplo, um testamento, abrir um inventário. Essas são coisas caras para trabalhar na justiça, demoradas, que tem custo para a família, enquanto se essa estrutura está bem montada, o simples fato do patriarca falecer já vai para os filhos, não tem custo, não tem tempo de perdido, no dia seguinte da morte já tem uma pessoa designada para tomar conta, isso já está tudo dentro do acordo de sócios, já está tudo definido pelo patriarca enquanto vivo. Então, tem uma facilidade muito grande. Vamos tentar esmiuçar isso para vocês. Tragam as suas perguntas, coloquem aí nos comentários suas dúvidas, tragam tudo que vocês tiverem de dúvidas que eu vou responder a todas elas aqui. Vamos fazer uma série de vídeos sobre holdings e clarear todas as dúvidas para vocês daqui para frente. Vou tentar trazer alguns exemplos, alguns motivos para se fazer coisas assim, para a gente andar para frente. Então, se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever para não perder essa sequência de vídeos e entender tudo o que você precisa saber sobre holding. Daqui para frente vamos falar alguns videozinhos aí sobre holding, ok?
Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.